O Monza é um carro importantíssimo para a Chevrolet no Brasil, não só para a Chevrolet, para muitos brasileiros. Esse carro marcou os anos 80 e também os anos 90. Por ser sonho, por ser muito desejado, o Monza carrega uma legião de fãs. Esse especificamente é o Monza GLS ano 95. Foi retirado no Rio Grande do Sul, 0 km, como nós podemos ver aqui pela placa que começa com a letra I, na cidade de Novo Hamburgo, na Sinuscar, um dos representantes Chevrolet mais conhecidos aí do Rio Grande do Sul. E hoje ele está aqui no Paraná conosco e nós estamos preservando esse carro que ficou sob posse do antigo dono por vários anos, até que ele veio a falecer e ficou parado lá na garagem, e a família não usou mais muito, ele também não era uma pessoa que usava muito o carro. Nós temos o pacote completo com manual, certificado de garantia da época, e esse é o manual do proprietário. E nós temos aqui o histórico de revisões, ele fazia as revisões por data, não por quilometragem. Esse carro apresenta ali no odômetro 5 dígitos, ou seja, quando chegava em 99 mil quilômetros, zerava e aí você estava nos 100 mil quilômetros. E aí é uma incógnita, né? Se esse carro ele está chegando aí nos seus 40 mil quilômetros, se ele tem 140 ou 240 mil quilômetros. O que você acha? Coloca aí nos comentários para mim, vai vendo o vídeo e pensa aí. Você acha que esse carro tem 40 mil quilômetros? Pode ser que sim. Todo o chassi dele é muito íntegro, a carroceria tudo em ordem, alinhadinho. Tem retoques, claro, um carro de mais de 30 anos, né? Agora estamos entrando em 2026, esse carro vai fazer seus 31 anos. Já é um carro apto à placa preta, mas voltando à história, o carro ficou lá, uma pessoa aqui de Cascavel, aqui no Paraná, achou o carro, comprou, fez toda a parte mecânica desse carro que precisava ser refeita, porque o carro tinha ficado muito tempo parado e então era necessário, porque o carro não tinha condições de sair rodando de lá. E um detalhe curioso é que a gente não tinha ligação nenhuma com Monza na família, nada. A gente sempre teve lá em casa vários Fords, na verdade. Meu avô teve 4 Belinas, por exemplo. E ele chegou na nossa garagem através de um amigo que tinha comprado ele. E nós precisávamos de um segundo carro para daily driver, um carro para o dia a dia, um carro que atendesse tendo algumas tecnologias, alguns confortos a mais, que é o caso desse carro, que é super completo. E por ele ser antigo, a gente gosta muito de carros antigos. Temos Fusca, Brasília, só que esses carros já eram muito mais antigos e aí o principal utilizador, que seria a minha mãe, não gostava muito dos mais antigos, não tem direção, não tem ar-condicionado, a visibilidade é mais ruim. O Monza foi uma oportunidade que a gente gostamos da ideia. Você aí que já deve estar pensando quanto que custa um carro desse. Esse carro na época nós pagamos, há uns 2 anos atrás, 27 mil reais. O lado bom do carro antigo é que ele não desvaloriza, né? E em muitos casos até valoriza, não paga IPVA. A versão GLS era mais topo de linha e era um carro bem caro. E aí eu não sei dizer exatamente se ele é o azul Strauss ou azul Cezanne. Se você aí que é GMZero souber falar para mim, eu ficaria muito agradecido. Tem aqui na frente então, ajuste da altura do farol, farol de neblina, antena elétrica enquanto a gente liga o rádio ela sobe automaticamente, injeção eletrônica, monoponto, Monza Classic, que vinha com a injeção multiponto, que era muito mais legal, levava esse carro a 130 cavalos. Aqui nós temos 110 na gasolina, já vou falar um pouco mais sobre o motor. Temos retrovisores elétricos, 4 vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica, freio a disco nas 4 rodas, um painel bem completo com 6 mostradores, sendo velocidade, conta-giros, amperagem da bateria, quantidade de combustível, temperatura e uma espécie de econômetro, algo assim, para te auxiliar no consumo de combustível. Conforme você dá aquela pisada mais forte, ele sobe, você andar mais na manha, ele fica mais baixo. Retrovisor fotocrômico, o ápice da tecnologia do Monza foi no Monza High-Tech, eu acredito, e no Classic. O Monza High-Tech, além de ter todos esses itens, né, tinha o painel digital que também veio no Classic, e ele vinha ainda com ABS, mas o High-Tech foi uma série limitada e é raríssimo de se encontrar hoje. Um detalhe engraçado é que esse carro, ele tinha o ar-condicionado como opcional, mesmo na versão GLS. Esse carro aqui, por exemplo, eu acredito que ele não tinha ar-condicionado, era o famoso completo menos ar, e pode ter sido colocado depois. O ar-condicionado ainda na época era um item de luxo no Brasil. Para um país tropical como o nosso, é até estranho pensar nisso hoje em dia. Até os anos 2000, por exemplo, o Gol G3, que era um carro popular, tinha o opcional do ar-condicionado e era um opcional caro. Os Santanas mais antigos, por exemplo, tinha a opção de ou você ter o ar-condicionado ou ter o lavador de farol. Então você tinha um ou outro. O ar-condicionado não era prioridade, mas nesse caso aqui, ele está com ar-condicionado. Falando mais um pouco sobre originalidade, esse carro ele tem todos os vidros originais, exceto o do motorista, o que é muito interessante. O para-brisa geralmente sofre algum trincado e ele ainda está preservando as etiquetas de
verificado, de aprovado lá de 0 km quando saía da fábrica. Esse é o famosíssimo motor GM Família 2 2.0 com 110 cavalos a gasolina, como eu falei. Esse carro utiliza uma injeção monoponto e já substituindo os bons e velhos carburadores, não bons, não tanto, né? Mas substituindo aquela tecnologia raiz antiga dos carburadores. E esse carro aqui, na época, já não era mais oferecido o carburador, mas o Tubarão ainda conviveu um tempo com essa tecnologia quando foi lançado lá em 92 por aí. É um pouco curioso pensar isso, mas eu acho ele um motor bem elegante. Tem esse filtro de ar bem grandão aqui em cima, redondão. Os Monzas, tanto 1.8 como 2.0, que foram as versões oferecidas, teve também o 1.6 no começo da vida dele, mas 1.8 e 2.0 sempre foram motores, carros que usaram esse motor, sempre foram muito conhecidos por andar muito bem. Quando era o Classic ou a versão com injeção multiponto, era o mesmo motor, mesma tecnologia que estava presente no Cadete GSI. Então, era algo de ponta mesmo para os nossos padrões da época. Lembrando que nós éramos um pouco atrasados em relação ao resto do mundo. Todo o mercado nacional começou a sentir o peso dos importados. E por falar nisso, um feito muito legal do Monza foi o segundo carro a trazer, ali juntinho do Gol GTI, foi trazer a injeção eletrônica, como eu estava já comentando com vocês. Era uma injeção da Bosch, mudou completamente ali, quebrou paradigmas, né? Estávamos acostumados com o carburador e o Monza foi o segundo carro, junto com o Gol GTI, a estar trazendo essa tecnologia que realmente ficou. A central eletrônica da injeção, ela fica aqui embaixo, ao lado do porta-luva, ao lado do pé do passageiro ali. Você está vendo as imagens. Para você passar o scanner, tem que ser um scanner específico, não é o BD2 que nós utilizamos hoje, é um plug, é específico para essa central. O que mais que eu posso falar para vocês? Roda 014, algo também que era curioso, né? Na época não tinha muita padronização assim, risca. Então, por exemplo, você podia ter um Monza com farol Arteb ou podia ter um Monza com farol CBE. Ele tem uma leve diferença aqui na disposição do farol de milha, ele é um pouco mais para dentro. E, por exemplo, você podia ter Monza com essa roda, podia ter com essa outra roda que você está vendo e podia ter um GLS com roda 13, que era a mesma do SLE. Então é uma salada aí de opções. Então você vê às vezes o Monza do mesmo ano com itens diferentes. É bem engraçado de ver isso aí. Falar em diferenças de ano para ano, o GLS 95 vinha com essa padronagem. Cada ano tinha uma padronagem de banco, cada versão alterava, as séries especiais também. Eu acho até hoje um charme esses bancos de veludo. Ficou para a história porque não sei se volta, né? Descansa-braço no banco traseiro. Nessa parte de conforto, esse carro é sensacional. Por mais que ele seja macio, ele é bom de curva. E é um carro que te passa firmeza em altas velocidades. É impressionante como que esse carro ele não te passa medo em altas velocidades. É um carro que você pode colocar ali velocidades altas mesmo, falando de colar ponteiro, que você não passa medo com esse carro. Claro, esse é um modelo muito íntegro, quase 700 mil unidades produzidas e hoje são poucos que nós achamos nesse estado de conservação. O Monza ficou conhecido também pelo seu porta-malas gigantesco, está um pouco escuro, difícil de mostrar para vocês, mas ficou conhecido principalmente pelo contrabando do Paraguai. Um prato cheio para você que quer trazer alguns ilícitos e da fuga da polícia. Tem um projeto lá de 83 e que a Chevrolet conseguiu expandir aí por mais alguns bons anos esse projeto e que conviveu com a primeira geração do Vectra por alguns anos ali até chegar ao Vectra B, que quando ele foi descontinuado em 96. Anos 90, né, meus amigos? Nós temos aí um carro muito completo para a época. Olha só, como eu havia falado para vocês, ajuste escamoteável da direção. Nós temos aqui farol de neblina, regulagem da altura do farol, ar-condicionado, rádio da época, reloginho. Alguns tiveram computador de bordo, mas na versão GLS ele perdeu, infelizmente. Vidros elétricos aqui ao centro, realmente um carro muito legal. E hoje você pode utilizar ele tranquilamente como um carro aí do seu dia a dia, com alguns poréns. A manutenção desse carro não é exatamente cara, porque ele utiliza peças compartilhadas com outros carros, motorização simples e compartilhada com outros modelos, porém peças de acabamentos. E se você precisar fazer um motor desse, por exemplo, são gastos que você tem que ter ciência que não é igual a um Celta. Você pode ver aí um Celta 2013, 2014, o pessoal está pedindo o valor desses carros. Você olha um Celta que é pelado, comparado 1.0, comparado com um Monza desse, 2.0. Mas tem que ter alguns cuidados, né? Esse carro nós
do jeito que ele está assim, lindo do jeito que ele está, nós tivemos que fazer um motor por causa de uma gambiarra ali na ventoinha. Perdemos o motor porque superaqueceu. E esses carros sempre têm seus probleminhas. Carro antigo, né? Então você tem que saber disso. Mas tenha vontade de ter um, vai fundo. Pode comprar, é um carro excelente. A gente gosta muito. Eu mesmo tinha um certo, não digo preconceito, mas falava, puxa vida, um Monza, né? Porque você está acostumado a ver esses carros muito batidos no dia a dia. E é difícil ver um desses. E eu sendo dessa geração mais nova, né? Aí você às vezes acaba não dando tanto valor. Por exemplo, algum tempo atrás, comparado com o Santana, eu ia falar Santana na certa. Mas hoje o Monza é um carro que eu gosto muito, muito mesmo. E me fez gostar muito dessa época dos anos 90. Sempre gostei de carro, mas os anos 90 me cativaram por causa desse carro aqui. Os anos 90 carregam essa essência, eu não sei explicar isso muito bem. É esse tempo de transição entre algo muito analógico para algo mais digital, tecnologias mais avançadas. Nós tínhamos, nessa época, o Tempra, por exemplo, que comparado a esse carro, é um carro superior, sim. Cada carro tem suas qualidades, seus defeitos. E por falar nisso, na época esse carro tinha como concorrência, tinha Tempra, tinha Santana, Versailles. Será que eu estou esquecendo de mais algum, meu Deus? Eu não quero esquecer nenhum, mas se eu esqueci, me deixa aí nos comentários, por favor, porque esses carros devem ser lembrados. E como eu disse, é um carro antigo, dá problema. Nós tivemos que fazer bastante coisa nele, por mais que ele estava tão bonito, né, esteticamente falando, motor novo, mas por algum errinho ali, um mecânico relaxado, o proprietário anterior que quis economizar na manutenção, enfim. E você, por que você gosta do Monza? Ou você prefere um outro aí, dos concorrentes que eu falei? Coloca nos comentários para mim também a sua história com o Monza. E eu vou estar deixando aí também um vídeo em que eu fiz uma transformação nesse carro, em que ele estava de certa forma bem abandonado, mas não abandonado, mas por causa do uso do dia a dia, e ele ficou desse jeito que você está vendo, o antes e depois. É bem satisfatório, você vai gostar.